Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de grego online. Na aula de hoje, nós continuaremos estudando o sistema verbal grego e nos deteremos no auristo passivo, tanto do indicativo, quanto do subjuntivo, quanto também do infinitivo. Portanto, mãos à obra. Como você já sabe, o verbo grego ele pode ser formado de várias características. As características essenciais são a raiz e a terminação pessoal. Todo verbo grego conterá a raiz e a terminação pessoal. E as outras características que podem aparecer são o aumento, o redobro e o formativo de tempo. No caso do auristo passivo, as características são o aumento, o epsilon, antes da raiz, e a formativa de tempo, T, o θ mais o eta, formando então ten. E as terminações usadas são as terminações secundárias ativas, como nós veremos. Então nós temos essas características, o epsilon de aumento, que aparece antes da raiz, o formativo de tempo, que é o θ, eta, e as terminações secundárias da voz ativa, sendo que no lugar do ômicron e do epsilon, nós teremos sempre a vogal eta, por causa do θ, eta. Então a vogal eta será a vogal conectiva ou a vogal temática das terminações secundárias da voz ativa. O tempo auristo, então, o primeiro auristo do indicativo passivo, ele fica conjugado da seguinte maneira, então. Eliten, elites, elite, elitenem, elitemen, elitete e elitesan. Portanto, note que você tem a raiz li, todas as vezes ela se repete. Você tem o epsilon, o aumento que aparece antes da raiz li, e depois você tem a formativa de tempo, o θ, eta, e então as terminações secundárias ativas, aquelas que nós decoramos da seguinte maneira: on, es, e, homem, eteon. Aqui no caso, a diferença é que em vez do ômicron e do epsilon, a vogal temática é sempre o eta, e a terceira pessoa do plural, em vez de en, ela é conjugada com a terminação esan. E assim, então, nós formamos o primeiro auristo do indicativo passivo. As características do primeiro auristo do indicativo passivo, portanto, são o epsilon, o aumento epsilon, a raiz, o formativo de tempo θ, eta, e então as terminações secundárias ativas. Por incrível que pareça, nós estamos tratando do tempo auristo passivo, da voz passiva, entretanto, as terminações usadas são as ativas. Aqueles verbos que terminam com uma raiz em consoante, eles sofrem algumas terminações conforme a tabela que você está vendo aí em sua tela. No caso das vogais, no caso das consoantes líquidas, elas passam por tantas mudanças que você vai precisar consultar num dicionário. No caso das labiais, guturais e dentais, as mudanças são mais fáceis de serem memorizadas por nós. As labiais se transformam em fi mais o t, as guturais se transformam em ri mais a terminação do auristo passivo, θ, eta, e as dentais se transformam simplesmente em θ, eta, sendo que a vogal propriamente dita, ela cai, deixa de ser usada em prol do sigma, θ, eta. Não apenas o θ, eta, mas o sigma, θ, eta. Portanto, então, nós vimos o primeiro auristo do indicativo passivo, ou o primeiro auristo passivo do modo indicativo. Mas como você já sabe, o auristo tem também uma segunda forma. Alguns verbos têm uma segunda forma do auristo. Isso acontece quando a raiz é alterada. Não é mais a mesma raiz usada para os demais tempos verbais, mas uma nova raiz é criada apenas para o tempo auristo. Nesses casos, nós estaremos tratando do segundo auristo. E no caso do segundo auristo, como é que você faz a conjugação? Você usa a raiz alterada e ao invés de acrescentar o θ, eta, você simplesmente acrescenta o eta à raiz modificada. Portanto, as características do segundo auristo do indicativo passivo são
o epsilon de aumento, a raiz modificada e apenas o eta, mais as terminações secundárias ativas. Portanto, por exemplo, o verbo cripto, que significa eu escondo, quando ele é conjugado no segundo auristo, a raiz muda para crib, com um beta ao invés do pi e do tal. E aí, então, a conjugação fica conforme nós temos aí em nossa tela. Ecriben, ecribes, ecribe. Ecribenen, ecribete, ecribesan. Note, então, que nós temos o epsilon de aumento, a raiz modificada e as terminações secundárias primárias usando o eta como vogal conectiva. Os demais modos, o subjuntivo e o infinitivo, eles têm a seguinte principal distinção do modo indicativo. Eles não usarão o epsilon de aumento. Não usarão o epsilon de aumento. Então, no caso do primeiro auristo do subjuntivo passivo, a formação dele será sem o epsilon de aumento e apenas usando o teta eta mais as terminações primárias alongadas. Terminações primárias alongadas. E o resultado é o seguinte. Por exemplo, o verbo lio, eu solto. No primeiro auristo subjuntivo, ou no auristo do subjuntivo passivo, ele fica da seguinte maneira. Lito, lites, lite. Litomen, litete, litose. Perceba que aqui, na verdade, as terminações usadas são as terminações primárias ativas. Aquela que nós decoramos assim. O, eis, ei, homem é teuce. O, eis, ei, homem é teuce. Mas agora, no caso, nós usamos, então, a raiz, li, mais o formativo de tempo, teta, e aí, então, essas terminações alongadas. É quando você pega a vogal breve e a transforma numa vogal longa, de acordo com as regras que você já conhece. E no caso do auristo infinitivo, também não leva o epsilon, o aumento. Ele, então, terá a raiz li, mais o conectivo, teta, mais o formativo de tempo, teta, eta, e usará, então, a terminação do infinitivo. E a formação, então, do auristo do infinitivo ficará litenai. Litenai, então, é esse primeiro auristo do subjuntivo passivo. E o segundo auristo? No caso do segundo auristo do subjuntivo passivo, nós então teremos a raiz alterada, mais as terminações ativas primárias alongadas. Raiz alterada e terminações ativas primárias alongadas, e o resultado é esse. O mesmo verbo, cripto, a raiz é a mesma, que nós já vimos no segundo auristo do indicativo. Então, agora, o segundo auristo do subjuntivo passivo fica da seguinte maneira. Cribo, cribes, cribe, cribomen, cribete, cribose. Aí, então, o infinitivo, cribenai, e sempre com as vogais alongadas, porque essa é a característica do auristo passivo, ou do auristo do subjuntivo passivo e do auristo do infinitivo passivo. Muito bem, essa foi a nossa aula a respeito do tempo auristo passivo. Nós o estudamos nos seguintes modos: no indicativo, no subjuntivo e no infinitivo. No indicativo, as características principais são, lembre-se, o aumento, o epsilon de aumento, antes da raiz, e depois da raiz, o formativo de tempo teta, eta e as terminações secundárias primárias. No caso do auristo, do subjuntivo e do infinitivo, nós não temos o epsilon de aumento, temos a raiz, temos o teta e depois temos as terminações primárias ativas alongadas. E assim, então, nós saberemos detectar o auristo do indicativo, do subjuntivo e do infinitivo passivos quando eles aparecerem em algum texto no qual estamos lendo. Até a próxima aula. Até lá.